Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Estamos aqui de volta, com o nosso Jornal da Manhã. Obrigado mais uma vez a você que já está acompanhando a gente pelas redes sociais também, canal do YouTube, Facebook e a fanpage da Rádio Web WA. Obrigado a você, internauta, de toda a nossa Iturama e região. Mais uma vez, nós temos aqui na terça-feira o nosso quadro Momento da Segurança, Momento da Segurança com o Pedro Viçoso, Ele que é técnico de segurança. E hoje um tema muito importante, um tema muito bacana para a edição de hoje, prevenção de acidentes dos olhos, proteção visual e cuidados com lentes de contato, com o oftalmologista Dr. Gustavo de Oliveira Nogueira, da Clínica dos Olhos, que está com a gente hoje aqui. Seu Pedro, primeiramente, bom dia também para o senhor e bom dia ao Gustavo. Bom dia, Herbert, bom dia, Ariel, Lael, bom dia toda essa bancada, bom dia, Dr. Gustavo. Primeiramente, cumprimentar os internautas de Iturama aí, por que não, de todo o Brasil. E mais uma vez vamos falar de prevenção de acidentes, Hoje um tema muito importante é a proteção visual, proteção dos olhos. Eu fui testemunho aí de vários acidentes, evitei vários na minha gestão aí aos 36 anos na área de segurança do trabalho, mas me considero aí um eterno aprendiz. Então é muito importante todos vocês prevenir e evitar todo tipo de acidente, usando equipamento de proteção individual, óculos de segurança, ao trabalhar com a furadeira, um prego na visão é fatal, pode aí danificar a visão para o resto da vida, ou precisar de uma prótese, está aqui o doutor que vai falar. Então é muito importante, todos vocês que exercem atividades domésticas, as donas de casa, os trabalhadores. Ontem, por sinal, estava comentando com o doutor nos bastidores aqui, o Jornal Regional da Globo falou dos acidentes que ocorrem no meio doméstico, Então hoje até a dona de casa tem que usar um óculos desse que eu estou usando. Dr. Gustavo de Oliveira Nogueira, prazer em recebê-lo aqui. Quero cumprimentar o senhor pelo dia do oftalmologista ontem, viu? E cumprimentar todos os oftalmologistas do Brasil. E congratular com o senhor aí, a nossa gratidão por lidar aí com esse tema tão importante, esse órgão tão sensível dos olhos, que são os olhos, Então, seja bem-vindo aqui à Web WA e vamos aí às considerações do senhor, cumprimentar a população de Iturama e os internautas. Bom dia a todos, bom dia, seu Pedro, Heber, Ariel, obrigado pela oportunidade. Eu acho que faz parte da nossa profissão, prestar esse tipo de serviço de informação a toda a população. E queria, em primeiro lugar, parabenizar todos os meus colegas oftalmologistas, que ontem foi o seu dia, que a gente mexe com uma parte do corpo que, se não for a mais, é uma das mais importantes, Com certeza. Que é a visão. E agradecer pela oportunidade, pode sempre contar comigo aqui. E o que eu puder ajudar a esclarecer algumas dúvidas aí, eu fico à disposição. Obrigado. Muito bem. Iniciando aí, o Herbert, nós falamos nos bastidores, a gente queria saber a importância do teste do olhinho. O senhor estava falando dos reflexos, rapidamente aí. Qual que é a importância desse teste do olhinho no recém-nascido? O teste do olhinho, na verdade, ele tem que ser feito logo após o nascimento, em todo recém-nascido. Ele serve para ver o reflexo vermelho lá na retina, o reflexo lá do fundo do olho. O reflexo vermelho normal, ele considera-se que a criança vai ter o desenvolvimento da visão normal, Se tiver alguma alteração nesse reflexo logo após o nascimento, o bebê pode estar com algum problema de visão. Seja relacionado a algum problema, uma catarata congênita, algum problema na retina mesmo, alguma alteração neurológica também. Então por isso que é muito importante, logo após o nascimento, todos realizarem o teste do olhinho. Esse teste já é feito ali na maternidade? Sim, esse teste já é feito na maternidade, Teoricamente, sim, todo recém-nascido ele tem que passar pelo teste do olhinho, entendeu? E ajuda muito no diagnóstico precoce de muitas doenças nos olhos. Correto.
Doutor, uma pergunta para o senhor. Como que a pessoa percebe, quais sintomas assim que você vai estar percebendo que você não está com a vista legal? Às vezes a pessoa acostuma tanto com o dia a dia ali que não vê que está com problema na visão. Mas tem alguns sintomas que a gente pode falar assim, não, eu estou com um problema, eu não estou conseguindo ver legal. Como que a pessoa detecta isso? Os sintomas mais comuns, na verdade, né, Herbert, primeiro, a dificuldade visual, lógico. Sim. Que é um fato, né? Todo mundo fala, eu tô com um problema para enxergar, não tô enxergando bem a distância. As dores de cabeça também, sim, né? Que é aquela dor de cabeça no final do dia, aquela sensação de cansaço em cima da testa, sensação de peso em cima dos olhos, né? Isso é um dos sinais também. Lacrimejamento excessivo, o olho resseca muito rápido. E hoje em dia, né, com a internet, com o uso dos computadores, né? Então isso aí acaba se agravando mais ainda, né? Então dores de cabeça, dificuldade de visão, lacrimejamento excessivo são um dos sinais mais comuns assim da dificuldade visual hoje em dia. E as crianças também, né, doutor, são vítimas dessa tecnologia, né? Excesso de tempo no videogame, no computador, nas telas, né? E até a mídia mostrou algum tempo atrás a dificuldade de alguns estudantes escolares no meio escolar aí, quanto a dificuldade de enxergar, ou às vezes aproximando muito o rostinho junto ao caderno, né? E aos sinais físicos, assim, o que é notado primeiro? Quais são as reclamações das crianças nesse sentido? Na verdade, nas crianças é muito comum, é muito importante, na verdade, o diagnóstico precoce, né? Porque às vezes a criança ela não está naquela fase escolar ainda. Ela não consegue te informar que ela está com um problema para enxergar ali. Muitas vezes as mães levam as crianças no consultório falando, doutor, ele aproxima muito para ver as coisas, meu filho tromba em cadeira, ele está andando, ele tromba. Então assim, é muito comum esse tipo de sinais. Na verdade, os pais percebem antes, na verdade, né? Então assim, reclama que a cabeça tá doendo, aproxima muito para ler, começa a apertar os olhos para tentar melhorar a qualidade de visão. Então isso são um dos sinais. E assim, eu costumo orientar que todo mundo, antes dessa fase escolar, na verdade, tem que passar por a consulta com um oftalmologista. Muito importante, já que estamos falando na parte infantil, é importante lembrar os acidentes oculares ou visuais que acontecem com as crianças nos lares brasileiros, né? Inclusive o senhor falava nos bastidores aí de atendimentos, inclusive de uma criança que caiu junto a um recipiente em preparação com sabão caseiro, né? Com soda. Então imagina a sensibilidade do senhor ao atender uma criança, né? Diante de um trauma aí ocular. Então a prevenção vale a pena aí, né, doutor? Muito, muito, seu Pedro. Hoje em dia, né, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente tem só de casos notificados, né, mais de 150 mil acidentes por ano, né? Acidente com criança. Com criança. E assim... E as causas mais variadas, né? Brinquedo pontiagudo, produto de limpeza, desinfetante, detergente... pega a faca na gaveta, garfo, exato, né? Então, assim, o cuidado tem que ser muito grande hoje em dia. Porque as crianças, na verdade, cada vez são mais espertas, né? É um minuto de distração, igual eu falei pro senhor. Eu faço toda a parte de emergência do pronto-socorro aqui, da parte do SUS de Iturama. E a gente tá vendo o caso, igual comentei com o senhor nos bastidores, né? Dessa criança que caiu soda, a avó tava fazendo sabão em casa e ela mergulhou na bacia de soda. Doutor, quando isso acontecer, esse tipo de acidente, qual a primeira atitude que o pai e a mãe tem que fazer em caso de contaminação aí dos olhos? A primeira coisa que tem que ser feita é lavar com água corrente. É a primeira coisa, lava com água corrente por 10, 15 minutos e depois já procura uma orientação profissional. Não fica passando, tem gente que passa leite, pasta de dente, coloca pepino no olho, a gente escuta das mais pasta de dente diversas então o importante é lavar os olhos. O importante é lavar com água corrente e imediatamente procurar uma orientação profissional. Nas indústrias tem aí o lava-olhos de emergência, né, doutor? Imita aí um bebedouro, só que tem 2 jatos, né? Sai 2 jatos de água ali
para a pessoa debruçar e lavar por 15 minutos, antes da ação química nos olhos, né? Com certeza, seu Pedro. Eu que tive a oportunidade de ser o médico coordenador de medicina do trabalho por 5 anos da refinaria da Petrobras em Cubatão, né? No litoral de São Paulo. E assim, o lava-óleos é uma coisa que ajudava muito nesse tipo de tratamento, entendeu? Além do chuveiro de emergência que muitas vezes vem acoplado, né? Com certeza, que principalmente nessas indústrias maiores, né? Na verdade, às vezes não pega só o óleo, né? Ele toma um verdadeiro banho daquele produto químico, né? Então, assim, o chuveiro de emergência e o lava-óleos ajudavam. Normalmente esses equipamentos são de fácil acesso, né? E para uso imediato. Com certeza, as empresas já proporcionam, hoje em dia, com as NRs aí, né? As empresas têm essa área de segurança e de saúde ocupacional muito atuante dentro das empresas hoje em dia. Então a pergunta do Ariel foi muito pertinente, Ariel. O importante, mais uma vez para você internauta, dona de casa, pai de família, né? Não adianta sair correndo com o adulto ou com a criança, impregnado com os olhos aí, vítimas de acidente. Então tem que primeiro lavar esses olhos, o doutor explicou bem, em água corrente. Ninguém tem um lava-olhos em casa, lógico. Mas aí até o soro fisiológico, né, doutor? Vale a pena, né? Ter um material de primeiro socorro aí, né? E o que a gente costuma dizer é o seguinte, o tratamento inicial, ele é o mais importante. Quanto mais cedo você inicia o tratamento, quanto mais cedo você tira o paciente do contato com aquela substância, melhor é o prognóstico ali, né? Então, aconteceu o acidente, lava os olhos imediatamente com água corrente e procura uma orientação profissional após. Importante. Alguma pergunta, Herbert? Não, essa questão da segurança, a gente nota também aqui, estava pensando nesse momento, é a questão de motoqueiros. Muitos têm a mania de andar sem a viseira, né, doutor? Isso é um risco muito grande ali de ter problema também com os olhos, com insetos ali, muito bem lembrado. Não, com certeza, Herbert. É assim, na verdade a gente recebe todo dia no consultório, né? Muitos motoqueiros que caem corpo estranho no olho, de folha, corpo estranho metálico mesmo, entendeu? E o que eu costumo falar pra eles o problema não é quando cai somente o corpo estranho, o problema é que depende da velocidade que ele vem no seu olho, né? Pode até perfurar os olhos. Então assim, tem um risco muito grande de perfuração aí, que é uma situação das mais graves em oftalmologia, entendeu? Então a proteção visual, ela é muito importante hoje em dia. Tá certo. Os motoqueiros que usem, né, a viseira. Com certeza. É muito importante, é essencial. Até porque hoje em dia é lei, né? É lei, e se for pego sem ela, tem a multa, né? Que pesa no bolso aí. Então, toma cuidado. E eu tenho notado isso, que principalmente no período das tardes, né, que tem bastante insetos. Verdade. Né, tem que usar o dia todo, né? Mas essa final de tarde que é o mais pesado. Questão de amor aos olhos. Tem que cuidar, né, gente? Tem que cuidar. Já que estamos falando em visão, antes de falar das lentes de contato, né? Prevenção às conjuntivites, né, doutor? É importante falar também do óculos de proteção para o trabalhador que precisa de 1 grau, né? O senhor emite a receita, a pessoa tem o óculos A convencional, né? Mas trabalha de frente para um torno, onde tem partículas suspensas com risco de lesão nos olhos. Aí há necessidade, então, de um óculos de segurança com grau. E a Ótica Santa Luzia aí do Davi está à frente, está credenciada para fazer esses óculos aí. No passado eu já tive contato com ele e ele já presta esse tipo de serviço muito bem feito aí, com excelência, às empresas da região, tá certo, Herbert? Sim. Então o trabalhador, a empresa manda lá o óculos, normalmente a receita, né? E o óculos, a armação do óculos de segurança ele tem lá na ótica e vai colocar um óculos resistente a impacto com a lente que o trabalhador está necessitando, tá certo, doutor? Isso, então, só para esclarecer aí, em breve o Caio da Ótica Santa Luzia estará aqui esclarecendo pra gente aí essa questão do óculos de segurança com grau. Isso, pode falar. Pedro, certíssimo, porque além da dificuldade visual, ele precisa ter a proteção também, né? Então, exato. Hoje em dia tem óculos de segurança muito moderno que você corrige a sua deficiência visual e ainda protege contra o impacto também, né? Que hoje em dia é muito importante nas indústrias, né? Agora a questão da conjuntivite, Herbert, perguntar para o doutor, existe prevenção da conjuntivite?
A temida conjuntivite. Afasta de mim que você tem conjuntivite, né? Isola o amigo. Na verdade, assim, a conjuntivite, na verdade, são vários tipos de conjuntivites, né? É difícil a gente falar. E assim, eu costumo dizer pro meu paciente que tudo no olho, ele fica. Todo olho, qualquer irritação que seja, ele vai ficar vermelho e vai ter a secreção. Parece que tem areia nos olhos. E nem sempre tudo isso é conjuntivite, né? E judia da criança, né? Então, a orientação profissional é o mais importante, porque às vezes você tem alguma doença no olho, até alguma infecção mais grave. Você vai procurar a orientação profissional depois de um mês, chega lá era alguma doença mais séria que deveria ter sido iniciado o tratamento. Então é bom procurar logo no início os sintomas? Com certeza. Sentiu alguma coisa nos olhos, procure o seu profissional de confiança, uma orientação profissional para poder dar início ao tratamento. E o cuidado, na verdade, né, é higienização das mãos é o mais importante, né? E a conjuntivite tem por vírus, tem por bactéria, tem conjuntivite alérgica. Então é difícil a gente falar que não vai pegar a conjuntivite, né? É que geralmente quando você tem contato com uma cepa de vírus ou de bactérias, você cria imunidade. Então o organismo ele acaba ficando mais resistente àquilo, né? Mas assim, é difícil prevenir a conjuntivite, né? E ela fica atacada assim na média quantos dias? Então aí varia muito, dependendo se ela é causada por vírus, se é causada por bactéria, se é uma conjuntivite alérgica até, que o agente causador tá no que você tá entrando em contato ali, tá na sua alergia e não necessariamente nos olhos, né? Mas geralmente uma conjuntivite bacteriana em 1 semana, 10 dias, e assim, ela tem o período normal da evolução da infecção. A conjuntivite, nós não temos remédio para sarar a conjuntivite. A medicação, ela melhora os sintomas, na verdade, né? O tratamento em si é o tempo. É a higienização dos olhos, lavar bem os olhos, o colírio sintomático, um lubrificante, um antibiótico até para proteção. E é o tempo, a evolução. Ela começa a infecção, ela piora, ela estabiliza e começa a melhorar. Tem evolução normal. Isso é como se fosse um resfriado, né? A gente utiliza a medicação sintomática, mas não que vai tratar a doença ali. Então 1 semana, 10 dias, geralmente os sintomas já começam a melhorar. Todas as conjuntivites têm os mesmos sintomas? Na maioria das vezes sim, Ariel. Lacrimejamento, olhos vermelhos, sensação de areia, de corpo estranho nos olhos, né? Secreção abundante, principalmente na hora que acorda, é aquilo que eu te falei. A conjuntivite, a bacteriana, ela tem um tipo de sintoma, ela tem um lacrimejamento excessivo, geralmente ela é binocular, já começa nos 2 olhos. A conjuntivite viral, geralmente ela vem acompanhada de um resfriado, geralmente ela é monocular, começa de um lado só, com o tempo passa para outro olho, então tem uma característica, mas incomum na verdade é o lacrimejamento excessivo, olhos vermelhos, sensação de areia, né, de corpo estranho nos olhos, geralmente são esses sintomas mais comuns da conjuntivite. Existe alguma idade que a pessoa fica imune a isso ou não? Não, na verdade não, porque é aquilo que eu te falei, é vírus, é bactéria e reação alérgica também, né? Às vezes você tem um quadro alérgico e você tem aquela conjuntivite de repetição. Na verdade é pela alergia que você tem, não necessariamente você pegou aquela conjuntivite, né? Tá lentes de contato, né, Herbert? A gente quer comentar esse assunto aí, o doutor esclareça, por favor. As pessoas que usam lentes de contato não podem, por exemplo, dormir com essas lentes, né? Quando é que é prescrito lentes de contato? Normalmente elas têm que substituir os óculos ou não? Então, na verdade, hoje em dia é muito comum, né? Todo mundo... A beleza, né? As lentes coloridas, por estética. Em primeiro lugar, né? A estética tá muito acima aí, né? Então, assim... A lente de contato, primeira coisa, consulte o seu oftalmologista, seu médico de confiança. E nunca troque óculos por lente de contato. O uso dela é sempre intercalado, sempre que tiver a indicação do seu médico. Não é porque você tem grau que pode usar lente de contato. E assim, eu costumo dizer que a lente de contato ela é para tratar uma deficiência, assim como o óculos, entendeu? Então assim, o uso dela tem que ser muito cuidadoso, muito restrito, com uma orientação profissional. Não vá na ótica e compre a lente de contato, vá no consultório do seu médico, teste a lente de contato. Tem vários tipos, vários produtos que compõem a lente de contato. Tem que ver uma lente que se adapta melhor
aos seus olhos e sempre com uma orientação profissional. E nunca, igual você me perguntou, nunca durma com lente de contato. E o senhor é mais a favor ao uso de lentes ou o óculos convencional? Na verdade, não. Eu sou a favor do uso moderado de tudo, entendeu? Do uso moderado, sim. É o que eu falo pro meu paciente. Não é que não pode usar lente. Sabendo usar da maneira correta, ele vai poder usar a vida inteira a lente, mas sempre intercalar com o uso do óculos. A lente, na verdade, ela é um corpo estranho ali no seu olho. Ela diminui a oxigenação da sua córnea, deixa o olho mais propenso algum tipo de reação inflamatória, de infecção, pegar uma úlcera no olho ali. Então, assim, é sempre o uso correto da lente e de maneira moderada. Serve também essa orientação para aquela lente de cor, podemos dizer assim. Isso. Os jovens costumam muito, né? Ir no consultório, doutor, eu quero usar uma lente colorida e tal. Pode usar, não tem problema, mas sempre com a orientação profissional. Nunca compre a lente de contato e saia usando aí, porque pode dar um problema muito sério, bem grave. Pessoas que frequentam piscinas, praias, pode aí a ação da água, ou o sal da água do mar, agredir a lente, os olhos junto? Na verdade, sim, né? Então, assim, o cuidado ele tem que ser essencial, na verdade. Você vai pra praia, lógico, a pessoa tem uma correção alta, ela não vai pra praia sem usar a correção, né? Vai com a lente de contato, não tem problema algum. Mas sempre o cuidado extremo, principalmente nessas situações, né? Que tem que ter o cuidado maior em relação à higienização da lente e tudo, né? A gente nota, Herbert, doutor e Ariel, que a questão da catarata, nem todos são susceptíveis a ter a doença da catarata, né? Porque tem alguma resistência de ser humano para ser humano. A gente vê vovôs, vovós, né, operando de catarata, mas às vezes tem jovens também com esse problema. Na verdade, a catarata, ela costuma dizer que ela faz parte do envelhecimento natural do corpo, né? Igual o corpo envelhece com a idade, os olhos também envelhecem. Então a catarata é uma patologia, ela é uma opacificação de uma lente, que é o cristalino, né? Uma lente que a gente nasce com ela, né? E com o tempo, devido à radiação, exposição solar, a tendência é com a idade todo mundo apresentar, nem que seja um pouco de catarata, né? Lógico que tem outros subtipos, tem criança que nasce com catarata congênita, tem o uso excessivo de algumas medicações, o jovem ele apresenta catarata, mas a mais comum que a gente diz é a senil, que é da idade mesmo. Não necessariamente todos vão precisar passar por cirurgia, né? Mas a tendência é com o tempo todo mundo apresentar um pouco de catarata. Aí para combater os janeiros, né, doutor, só tomando aquele remédio ser novinho, né, 3 vezes ao dia, e senão não tem quem aguenta, né? Isso mesmo. Ser novinho. E eu costumo dizer, os olhos eles envelhecem, o olho ele cansa também, né? Porque todo mundo fala, doutor, eu preciso usar óculos, eu trabalho, eu leio muito, eu fico muito no computador. Na verdade, precisa da avaliação especializada, não tem jeito, né? Eu costumo dizer, se você anda muito no final do dia, sua perna dói. Se você lê muito, usa muito a sua visão durante o dia, independente de um problema visual ou não, o olho ele vai estar cansado no final do dia também. Doutor, uma pergunta. A gente vê muitos jovens hoje o dia todo usando o celular, ali jogando, vendo desenhos, filmes, etc. Tem um tempo aí que, acima desse tempo aí, esse já está sendo prejudicial à saúde da visão, e a pessoa utilizar. Até com computador, né? Com computador também. Parabéns, enfim, pela pergunta. Tem muitos jovens que a gente vê isso aí o dia todo pendurado, digamos assim, no celular ou no computador. Isso hoje em dia cada vez mais, né, Herbert? Eu costumo dizer, eu volto a te falar, o olho ele cansa também, igual o resto do corpo, né? Então o excesso ele é ruim pra tudo, né? Nós não temos tipo um tempo específico de falar, não, pode ficar 1 hora, 2 horas na frente do celular ou na frente do computador, né? Certo. Então assim, mas tudo que é em excesso é ruim, né? E lógico, se você tá forçando muito a visão durante o dia ali, a tendência é você começar a sentir um desconforto, seja pela parte visual mesmo, pelo cansaço excessivo, seja apresenta um lacrimejamento excessivo, o olho ele resseca muito porque você tá fixando a visão em algum ponto ali. Então, uma consulta especializada com seu médico de confiança é muito importante. É aquele ditado que meu pai falava, vamos descansar um pouco as vistas, né? Exatamente. É bem isso mesmo, ele descansar. estava correto.
Tá certo. Alguma pergunta, Ariel? Tenho sim, relacionado à catarata ainda. Qual o tratamento dela? E se óculos escuros, o senhor falou que raios solares também pode, né, desenvolver a catarata. Se óculos escuros também ajuda na prevenção, não só da catarata, mas também de outras doenças da visão. Uhum. Então, a catarata, na verdade, o tratamento é cirúrgico. Não existe outro tipo de tratamento. Lógico que alguns pacientes, dependendo do tamanho da catarata que ele está apresentando ali, a gente consegue fazer uma correção com óculos de grau ali, que a qualidade de visão dele ainda fica boa, então não precisa imediatamente passar por cirurgia. Então, né, catarata é igual cirurgia. Às vezes o paciente vai apresentar uma catarata pequena ali no exame de rotina, a gente consegue diagnosticar uma catarata, ele vai ficar com aquela catarata a vida inteira, às vezes não vai aumentar, entendeu? Ou o grau de exigência da divisão dele do dia a dia não muda muito, então ele não vai precisar passar pelo procedimento cirúrgico. Mas a tendência é aumentar com o tempo, mas não necessariamente catarata é igual cirurgia. A gente consegue fazer um paliativo ali por um tempo, entendeu? E em relação à proteção solar é essencial, tá, Ariel? Quanto até para catarata, a radiação, na verdade, os raios ultravioletas, na verdade, ele é um dos fatores predisponentes, né, a apresentar catarata, a exposição ao sol, né, a exposição dos olhos, né, tanto a catarata quanto uma reação inflamatória no olho, o pessoal que trabalha exposto aí, sol, poeira, vento, então o óculos de sol ajuda muito. E tem qualidade de óculos? Por exemplo, existe óculos que realmente protege e outros que só é escuro e não protege nada? Tem os camelôs, né, doutor, que vendendo óculos por aí de montão. Geralmente a gente, sim, eu consigo falar que o óculos solar, né, geralmente com proteção com raio ultravioleta, proteção UVA, UVB, né, e sempre procurar sua ótica de confiança, né, porque teoricamente teria o óculos adequado e com a proteção adequada para cada um ali, né. Doutor, existe pessoas que têm uma pelezinha maior no olho. Isso não é catarata, né? Mas o porquê? Existe isso e se isso prejudica a visão? Isso, Ariel. Boa pergunta, que todo mundo acha que aquilo lá é catarata, né? Aquela pelezinha, o nome dela é pterígio, o nome, tá? Aquilo é um crescimento de um tecido fibrovascular que tem na conjuntiva, que é a parte branca dos olhos, né? Para todo mundo entender. E esse crescimento desse tecido fibrovascular, ele acontece, geralmente tem o fator genético associado, né? Que é o mais comum, exposição. Sol, poeira, vento, pessoal que trabalha na lavoura, trabalha exposto em indústria aí, né? Que tem uma tendência maior a apresentar. Geralmente, não necessariamente todo paciente que apresenta o pterígio, que é aquela pelezinha em cima do olho, que a gente fala que o pessoal fala que é catarata, não necessariamente precisa passar por cirurgia, né? Então por isso que uma avaliação do seu médico de confiança, do seu oftalmologista, é essencial para dar um segmento no acompanhamento e no tratamento, né? Ela não ataca a visão, não? Ela não... Então depende do tamanho dela, né, Herbert? A gente costuma fazer um acompanhamento, né? Dependendo da idade do paciente, da função dele, né? Então a gente costuma fazer um acompanhamento disso aí. Se ela estiver aumentando de tamanho ou causando muito desconforto no dia a dia, a gente indica o procedimento cirúrgico. Então isso faz coçar também os olhos? Coça muito, coça, arde, parece que tem areia, os olhos ficam vermelhos. Então assim, a gente controla com medicação, dependendo do tamanho e o desconforto do paciente, ou senão a gente já indica o procedimento cirúrgico de início. Após a cirurgia de catarata, a pessoa recupera 100% da visão, vai enxergar normalmente. Seu Pedro, é que eu costumo falar para os meus pacientes, né? O olho, ele envelhece igual o resto do corpo, né? Então, assim, não adianta a gente achar que a gente vai passar por um procedimento cirúrgico, um paciente com 60, 70 anos, e vai voltar a enxergar igual tinha com 20, 30 anos. Não. Ele vai ter uma visão perfeita para uma pessoa de 60, 70 anos, entendeu? Então, assim, mas geralmente, 99% dos casos, o paciente recupera totalmente a sua visão. Muito bem. Maravilha. Sr. Pedro, mais alguma pergunta? Ariel? Não, fiquei bem satisfeito, viu, Herbert? Principalmente da pele. A gente gostaria de lembrar, Herbert, do uso do óculos de segurança ao usar a furadeira em casa para colocar um vaso.
ser recado para os internautas aí, as donas de casa, é da maior importância, tá ok? Então, se um pedaço dessa broca quebrar e vir no seu óculos, na direção do seu olho, vai ter lesão grave, né, doutor? Então, muitíssimo importante. Então, para um acidente acontecer, em fração de segundos, não precisa o dia todo, não precisa trabalhar um ano. Às vezes você nunca furou um buraco na parede para colocar um vaso, vai furar a primeira vez e Deus o livre, aí já pode acontecer. Então, tenha esse óculos em casa, isso aqui custa menos de R$10, é resistente a impacto, aprovado pelo Ministério do Trabalho. Se você usa grau, então fazer o óculos de segurança com grau lá na Ótica Santa Luzia. Em breve nós vamos falar aqui sobre o óculos de segurança com grau. Então não esquecer, ao pregar um prego também, né? Usar o martelo com prego na parede aí, seja qual for a finalidade, então também usar o óculos de segurança, tá? Resistente a impacto, para dar maior importância. Só mais uma pergunta aqui, eu já vi muito isso, né? Pessoas que trabalham com solda, mecânicas, etc., serralheiros, sem nenhuma proteção, aquela claridade ali da solda, que lá também é prejudicial à vista, né, doutor? Isso, Herbert, a gente costuma... A ceratite fotoelétrica, né, chama, né? Aquela lesão causada pela solda elétrica, né? E geralmente ele fala, eu soldo o dia inteiro, na hora que eu vou soldar um ponto final ali, eu tiro o óculos que é para tentar enxergar melhor. Na verdade não é o correto, né? Certo. Porque ele causa uma ceratite, uma úlcera no olho mesmo. Uma claridade muito forte, né? Isso. A irradiação, na verdade, ela causa uma ceratite fotoelétrica. E ele não vai sentir na hora que ele lesou o olho. Isso que é o interessante, ele vai sentir na madrugada, no outro dia. Então por isso que ele solda ali, ele tira o óculos para soldar e não sente nada, ele acha que tá tudo bem. Então na madrugada, no outro dia que ele vai ter a lesão, a ceratite fotoelétrica, a úlcera pela exposição à solda elétrica ali, né? Então a proteção é essencial, é a proteção que não vai deixar acontecer. E os curiosos, né, doutor, não pode estar assistindo alguém fazer uma solda elétrica, porque basta você estar olhando para aquele local, assistindo o trabalhador, achando bonito ali aquela luminosidade, mas ali já pode causar um ferimento, certo, doutor? Isso, independente se ele está trabalhando ou se ele está do lado ali, a exposição àquela radiação que vai causar a lesão nos olhos. Doutora, uma última pergunta minha aqui, recém-nascidos, né? As pessoas gostam de tirar muita fotografia de recém-nascidos. É uma preocupação que eu tive na época, quando meu filhinho nasceu, na questão da claridade de um flash de uma máquina para um recém-nascido ali de, sei lá, né, de 15 dias, 10 dias de vida. Tá certo. Esse flash poderá também trazer prejuízo à visão de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido? Na verdade é assim, a gente nasce sem visão, na verdade, né? O estímulo luminoso que vai fazendo que com o tempo a visão seja desenvolvida. Certo. Então, assim, não que o flash da máquina fotográfica ali vai dar algum problema. Sim. Mas lógico que no início eles têm uma sensibilidade maior a isso, né? A luminosidade, a claridade. E vai assustar com essa... Porque é uma fase de formação de visão. Então, por isso que a claridade, a máquina fotográfica, por isso que o bebê ele tem uma sensibilidade maior àquela luminosidade, àquela claridade. E aí faz lembrar, Herbert, aquelas lanterninhas, né, de infravermelho que é chamado, né, doutor? Que as crianças brincam jogando no rosto umas das outras. O que o senhor me diz aí? Não é adequado, né? Na verdade, aquela luz ali, pode ter abuso. Aquele infravermelho ali, né, é muito prejudicial à visão, né, aos olhos. Pode causar até alguma lesão mais séria, né? Então o ideal, na verdade, é não deixar o seu filho utilizar aquele instrumento ali, aquela lanterna. Tá certo. Sr. Pedro, mais uma vez eu agradeço ao senhor aqui pela participação com a gente no jornal, no nosso quadro Momento da Segurança, e também, né, agradeço aqui o Dr. Gustavo Oliveira Nogueira, da Clínica dos Olhos. Clínica dos Olhos, para quem não sabe, né, fica na Rua Ribeirão São Domingos, 703, telefone 34 15 30 31. O pessoal pode estar agendando a consulta lá com o senhor, né, doutor? Isso sim, porque eu agradeço a oportunidade, eu acho que faz parte da nossa profissão essa prestação de serviço, essa orientação à população. Agradeço a oportunidade ao seu Pedro, Ariel, a você, pelo momento aí. E precisando de alguma coisa, é só ligar lá, agendar sua consulta. Telefone 34 15 30 31. Agendar sua consulta com a Juliane, que estará passando por uma consulta especializada aí, pra gente poder dar uma orientação melhor. O senhor também, doutor, suas especializações, o senhor é cirurgião também, né?
Isso, sou cirurgião oftalmológico, realiza a parte de cirurgias aqui de oftalmologia no Hospital Nossa Senhora Aparecida, né? Então a gente realiza toda a parte clínica, a parte de diagnóstico também no consultório e a parte cirúrgica, né? Quando tem indicação. Tá certo. Obrigado mais uma vez ao senhor pelos esclarecimentos. Né? Essa entrevista ela vai ficar no nosso canal do YouTube, as pessoas podem estar revendo ela quantas vezes, né, quiser. E a gente agradece ao senhor aí mais uma vez por essa entrevista. Sr. Pedro, muito obrigado mais uma vez aí também pela participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado a todos os internautas, obrigado pela audiência, pessoal de Jales, Campinas, Fernandópolis, enfim, todo o Brasil, Iturama, e que vocês fiquem na paz do Senhor aí. Um abraço aí aos motoristas, né, que estão nas estradas, todos de uma forma geral. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, seu Pedro. Deus te abençoe. Amém. Nessa jornada. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Fique bem informado primeiro. Jornal da Manhã, Rádio Web WA.